Olá, rapaziada do Enem, professor Denis Vasconcelos mais uma vez chegando aqui com vocês no nosso Matriz Resolution, a sua melhor preparação em termos de humanidades para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. E hoje eu quero comentar rapidinho aqui com vocês um item em que esse item ele exige de vocês o domínio sobre alguns fundamentos da teoria política hobbesiana. Acompanha com a gente no vídeo aí, percebe que tu tens um texto base e esse texto base ele traz a ideia de que os homens são iguais por natureza. E, portanto, sendo iguais por natureza, se a natureza fez todos os homens iguais nas suas faculdades do corpo e do espírito, sendo os homens iguais por natureza, então eles podem desejar as mesmas coisas. E aí chama atenção no enunciado, então, que a questão vai exigir de vocês, em relação à perspectiva de Hobbes, o que acontece antes do surgimento do Estado, o que acontece antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejam o mesmo objeto. Para isso, então, percebam que vocês vão ter que ter um domínio, né, sobre o que é o estado de natureza para Thomas Hobbes, e por isso eu trago exatamente essa discussão para vocês. Mas vejam só, não esqueçam que Thomas Hobbes é um dos grandes nomes da teoria política contratualista e, portanto, os teóricos contratualistas partem do princípio de que o Estado é fruto de um contrato hipoteticamente firmado entre os homens. E para ajudar vocês a resolverem esse item, vamos lá. Não esqueçam que Hobbes apresenta uma concepção sobre a natureza humana em que, para ele, o homem, por natureza, portanto, é intrínseco a ele, já nasce com ele, né? Todo homem, por natureza, busca a glória. Todo homem, por natureza, desconfia um do outro e é competitivo. Então, a primeira informação que nós temos que ter é essa visão que Hobbes nutre sobre a natureza humana. Segunda informação extremamente importante, candidato, Hobbes dialoga com a concepção filosófica do justnaturalismo, da teoria dos direitos naturais do homem. E aí não esqueça que a perspectiva teórica do justnaturalismo aponta exatamente para essa ideia, que é a ideia que está presente lá no texto base, de que a natureza fez todos os homens iguais. Se a natureza fez todos os homens iguais nas suas faculdades do corpo e do espírito, então isso pressupõe a ideia de que todos os homens podem desejar as mesmas coisas. Ora, para somar nessas informações, nós temos exatamente então esse elemento, que é um elemento chave na compreensão da teoria política hobbesiana, que é o debate sobre o estado de natureza. Não esqueçam, é muito comum, principalmente nas aulas de filosofia, o professor apontar para vocês que a ideia de estado de natureza, de que isso é uma elaboração hipotética. Você passa a ter a ideia de estado de natureza como uma concepção axiomática. Então, veja, aponta-se para a ideia de que antes da constituição da sociedade civil, portanto, de que antes da formação do Estado, antes da formação das instituições, da própria lei civil, do próprio direito, os homens teriam uma condição original e nessa condição original eles estariam, portanto, numa situação de igualdade. Então, o estado de natureza é uma elaboração hipotética que, portanto, parte do princípio que antes da formação da sociedade os homens viviam, portanto, neste estado. Ora, isso pressupõe, então, a ideia de que no estado de natureza, claro, sendo uma condição pré-civil, nesse estado de natureza, então, nós não teríamos o império da lei civil entre os homens. Não há a existência de um poder acima dos homens, não há instituições para reger a vida em sociedade, não há governante. Portanto, nesse sentido, por que para Hobbes esse suposto estado de natureza seria visto então como uma condição de guerra de todos contra todos? O que pode nos ajudar a entender é exatamente essas condições. Se o estado de natureza pressupõe uma condição em que não existe nada acima dos homens para governá-los, se os homens por natureza buscam a glória, são competitivos, desconfiam um do outro e, portanto, se eles estão numa condição onde todos podem desejar a mesma coisa, é por isso que para Thomas Hobbes, antes da formação da sociedade civil, ou seja, no estado de natureza, se dois homens desejam o mesmo objeto, eles entravam em conflito. Por isso que quando a gente retorna para o item,
e o enunciado está exigindo exatamente essa condição de vocês, para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejam o mesmo objeto, eles entravam em conflito, daí o gabarito da nossa questão. Até o próximo comentário, segue a gente, se inscreve no canal, ative as notificações, esse é o Matriz de Resolution.